Boa noite, meus amigos, queridas amigas. Vamos dar início aqui ao nosso estudo das segundas-feiras, estudando o livro Nosso Lar, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 19 de fevereiro. Nosso abraço a todos, nossos votos de muita paz, o nosso abraço àqueles que acompanham esse estudo em outros dias, não online aqui conosco, mas sabemos de muitos amigos e amigas que estudam em outros dias, então o nosso abraço. Aqui o nosso boa noite aos amigos e amigas que já estão conectando conosco. A Bruna, boa noite. Tá sim, Bruna. Estou transmitindo também pelo Facebook. Aqui os amigos já conectados pelo Face, a Loiva Carnop, boa noite. A Marlene Pisoni Teixeira, a Isabel Rubatino aqui no Insta, de Carandaí, Minas Gerais. A Marlene Pisoni, boa noite. Maria Boneberg. A Rose, sempre acompanhando conosco também. A Iracema, Cainã, boa noite. A Lu Alves, de Araújo. A Zenaide, né? Já passou rápido aqui. A Zenaide de Assis Alexandre, o Diego Romão. A Natália Cristine, boa noite. A Lourdes Galvani. Quem mais aqui? A Helena Neves, boa noite. Que assim seja. A Edna Markovics, o Hélio Menandro, Thaís Del Rey, Irani, Zucatelli, o Henrique Sampaio, meu sobrinho, a Isabel Costa, que legal. A Maria Luísa aqui também, que bom, também estou muito feliz, Maria Luísa. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de todos. A Zizi Cristóforo também. A Bruna já migrou para cá, né, Bruna? O Insta é mais tranquilo, né? Legal, então, amigos. Que bom contar aqui com a presença de vocês em mais esta noite e a todos que já estão aqui também conectados. Gorete Cantes, a Márcia Lima, Benê Garcia e tantos amigos mais e amigas aqui já conosco para mais uma noite de estudos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire, nos abençoe a todos, nos envolva em sua paz, para que todos nós possamos aproveitar desses minutos de estudos, nos fortalecendo, aprendendo um pouco mais com essas lições de André Luiz e assim nos fortalecendo para as lutas de cada dia. Querida amiga Lizarbe Gomes aqui conosco também, divulgadora da doutrina, bem-vinda. Muito bom. Legal, pessoal. Vamos lá, então. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25, intitulado Generoso Alvitre. Esse capítulo, só recordando, né? Ele está logo à sequência daquele que vimos na última semana sobre aquela conversa, né, de André Luiz com Lísias, falando sobre aquela questão da guerra, né, noticiário que eles receberam, aquelas notícias, né, de uma outra colônia espiritual, eles todos apreensivos, preocupados, porque estavam na iminência da guerra, né? E aqui hoje, então, é dando sequência a esse capítulo que vimos aí, tá bom? Boa noite a todos que foram chegando aqui, quantos amigos e amigas também, muito legal, a Zuleide, a Silvia Guerra, que legal, fico muito feliz com a presença de todos. A Celina também, Dorinha Pereira, olha que legal.
Muito bom. Vamos lá, pessoal. Então vamos seguir aqui para capítulo 25, tá bom? Então André Luiz começa dizendo: no dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Então aqui só percebendo alguns detalhes, né? Ele já fala aqui que logo cedo, né? Ele já estava pronto para ir para o trabalho, que ele começaria, né, pessoal? Vamos recordar que André Luiz teve uma autorização para observar, né, os diversos ministérios da colônia de Nosso Lar. Vocês se recordam disso? Ele teve autorização para observar, para ver como funcionam os ministérios, né, aprender ali com essa observação, e dessa forma ele já iria ter conhecimento para oferecer a nós, né, através dessa série maravilhosa, conhecida como a Vida no Mundo Espiritual. Thaís Barros aqui também no Insta, boa noite, viu? Então aqui a Dona Laura já começa, né, fortalecendo o ânimo de André Luiz para esse novo trabalho que se iniciaria, e ele diz, Dona Laura disse aqui, né, já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Nosso amigo Rafael aqui também, boa noite, viu, Rafael? Muito bem-vindo. A Vera também Correia aqui no Insta, muito bem-vindo. O Diogo Guinho aqui no Face, Eliane, que legal. Rosa Lima Barros, quantos amigos aqui conosco, hein? Então, o que acontece? A Dona Laura pediu para esse conhecido amigo dela, né, Rafael, que trabalhava, né, no Ministério da Regeneração, onde André Luiz precisaria iniciar, se apresentar ao ministro Genésio para começar, né, o seu trabalho de observação nos ministérios. Então a Dona Laura pediu a esse Rafael que passasse pela casa dela para acompanhar, né, André Luiz até o ministério, para que ele não chegasse ali, né, meio perdido. Ele estava ali como um novato, né, para começar um trabalho, imagine. Então ela pede ajuda para a gente ver o carinho, a preocupação, né, desses espíritos amorosos, dessas colônias que preocupam-se, né, uns com os outros. Não poderia explicar, diz ele, o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria, abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou. Mas antes de ver aqui o que ela recomendou, eu gostaria de destacar algo que eu acho assim bonito de perceber, né, nessas narrativas de André Luiz. Os sentimentos, amigos, vocês estão percebendo? Os sentimentos que esses espíritos exteriorizam, externam, né, eles demonstram uns com os outros. Essa gratidão, esse carinho, essa amizade sincera, deve ser muito bom, né, conviver num ambiente desse, onde todos se querem bem. Olha o que ele está dizendo, né? Vamos repassar. Ele estava então dizendo do seu contentamento que dominou a alma, ele estava radiante, estava tomado de intenso júbilo
e sensibilizou o seu coração. Quer dizer, ele sentiu um sentimento profundo, né? De carinho, de acolhimento, de bondade. Isso faz muita diferença, né, amigos? Para que a gente se fortaleça. Imagine que troca boa, gostosa, de boas vibrações, de boas energias, né? Quanto que isso não faz falta. Deixa-me ver aqui alguns comentários aqui, se alguém já coloca alguma coisa para a gente mencionar. Boa noite para todos que foram chegando, viu? Sintam-se muito bem-vindos, muito acolhidos aqui. André Fernandes também comentando, né? Que alegria tantos amigos por aqui, mesmo sendo amigos virtuais. Pois é, né? Esse grupinho aqui se fortalecendo a cada dia, a gente sente mesmo essa coisa gostosa, mesmo aqui à distância, né, André? Mas é uma convivência, né, gostosa aqui, mesmo que pela internet, a gente sente aí a vibração de todos. Bom, por enquanto acho que tudo em ordem, né? Luci Farias, deixando seu boa noite aqui também. Legal. Vamos então, continuando. O Henrique, meu sobrinho, está dizendo aqui. Aparentemente, lá essa troca deveria ser um exemplo na Terra. Quando vemos isso, seria de grande exemplo para com os nossos. É bem isso, né, Henrique? Que esses exemplos, né, fraternos possam nos inspirar a todos, né? Para que a gente, a cada vez mais, conviva aqui também com esse carinho, com esse acolhimento, né, com essa fraternidade. A Lu Alves está dizendo, faz falta sim, né? Esses amigos que são familiares, acredito que essa energia pura seja encontrada lá mais que aqui. Pois é. Com certeza, viu, Lu? Lá é muito mais, né, fácil demonstrar esse carinho, porque convivem entre afins, né, não tem essas vibrações mais pesadas aqui da crosta, né? E a nossa amiga DJ Vitória Brito, tudo bem, DJ? Tempinho que não havia, bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Legal. Então vamos ler mais um pouquinho aqui. Aí então, né, eu tinha terminado aqui que ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou. Ela vai dar uma recomendação para o Lísias. Lísias, o filho de Dona Laura. Você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação, diz André Luiz. Aqui, amigos, olha que interessante isso, né? A Romilda aqui também, tudo bom, Romilda? Boa noite. Olha que interessante isso, pessoal. A Dona Laura trabalhava na responsabilidade do ministro Clarencio, né? Do ministro do Auxílio. E ela, como tinha uma incumbência ali de apresentar o amigo Rafael para André Luiz, e iria demorar um pouco, né? Ela já estava mais ou menos no horário de se apresentar ao trabalho, e ela pede para o Lísias esclarecer, explicar ao ministro, que é como se ela atrasaria um pouquinho, né, devido a essa tarefa de apresentar o amigo a André Luiz. Então veja, eu achei interessante isso, né? Não está escrito, mas a gente deduz que lá tem essa compreensão, né, pela parte da chefia, pela parte dos ministros, porque afinal de contas é como se ela iria atrasar um pouco do seu horário, mas lá então não tem esse rigor de horário, porque são espíritos conscientes, se não chegaram no horário é porque estão incumbidos numa outra tarefa, e era o caso dela, né? Ela estava ali esperando o Rafael, perdão pessoal, esperando o Rafael para apresentar a André Luiz. Então vejam que para eles, né, não tem essa coisa rigorosa, né, de ter que se apresentar dentro do minuto britânico ali, né?
existe uma compreensão de que estão comprometidos com o trabalho, né? Aí ele diz assim: ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Interessante, né? Outro detalhe. Então vejam, o André Luiz ele está morando temporariamente na casa de Dona Laura, que é mãe do Ulisses, convidado para ficar com eles, né, por um tempo. E a Dona Laura está ali sentindo-se, né, na tarefa de mãe de André Luiz temporariamente. Como se ele fosse um filho do seu coração, que ela tem ali o interesse em cuidar por ele como cuidaria do Ulisses. Então ela percebendo que André Luiz vai iniciar um novo trabalho na colônia, ela perguntou a ele se permitiria que ela desse a ele uns conselhos, né, maternos, aqueles conselhos tão importantes de alguém que ama, né, o filho. Olha que bonito isso, né? Ela se preocupando com ele, porque ela poderia nem estar preocupada com ele, deixa que ele vai trabalhar, faz do jeito dele, mas não. Ali eles têm esse carinho, esse comprometimento, né? Aí ele diz assim: gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Olha a gratidão, que bonito, né? Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo, como nós comentamos. Sim, sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra. Para a gente ver que ela estava muito bem informada, né? Ela sabia que André Luiz houvera solicitado um trabalho, né, quando ele foi naquela audiência com o ministro, e ela sabia já também que ele tivera autorização para fazer essa observação nos ministérios, né, para que ele passasse um tempo em cada ministério, analisando tudo. A intenção ali é que ele pudesse perceber como é o funcionamento de um ministério de nosso lar. Quais são as tarefas desempenhadas, como eles lidam, né, com os problemas, como eles planejam, como é o engajamento dos espíritos que ali trabalham. Então a tarefa dele era essa. E ela, né, Dona Laura, se colocando ali na condição de mãe, né, colocando ali André Luiz como um filho do seu coração, vai dar a ele então alguns conselhos, né, se a gente pode assim dizer. Deixa eu ver aqui. Mais amigos foram chegando, que alegria, viu? Quantos amigos aqui presentes hoje, hein? Que maravilha, um estudo aí numa segunda-feira, fico muito feliz mesmo. Mostra o interesse de vocês, né, nos estudos, conhecer mais dessa doutrina que tanto nos ajuda, né, pessoal? Eu acho que nós estamos fazendo bom uso do nosso tempo, né, penso eu. Até a Celina está comentando aqui, ó, hoje a sala encheu, hein? Bom demais, né? Muito bom mesmo. A Zuleide dizendo também, dá vontade de encontrar todos pessoalmente. Olha que legal. Quem sabe um dia, né, pudéssemos aí nos encontrar. Vamos marcando para nos encontrar durante o sono do corpo, por enquanto, né, amigos? Nós não podemos esquecer que durante o sono, né, nós buscamos as companhias que mais nos agradam, né? Buscamos encontrar, realizar aquilo que mais temos prazer e satisfação. Quem sabe, né, não nos encontramos em espírito durante o sono do corpo, né? Já que presencialmente vai ser difícil, né? Cada um num ponto aí do Brasil e alguns até fora do Brasil, né? Muito legal.
Eu acho muito legal isso também que a Edna e vários de vocês fazem, né? Convidando outros amigos para vir também para o estudo. Muito bom, muito legal isso, viu? A Maria Luísa dizendo aqui, reunião hoje. Pois é, vamos marcar uma reunião para hoje, né? Durante o sono aí, quem sabe, né? A Rose dizendo, doutrina maravilhosa, acho que todos deveriam conhecer. Pois é. A Loiva comentando, né, sobre aquilo que lemos, há mais comprometimento nas tarefas assumidas, né? Quando falamos da Dona Lísias, que avisou, né, que poderia atrasar um pouco, é justamente isso. Nosso amigo Ednelson dos Reis aqui também, o Rafael Ducati, bem-vindos. E todos os demais, quantas pessoas aqui não daria nem para citar todos, muito legal. A Celina está dizendo, aprendeu muito com Clarence sobre humildade, servir antes de galgar tarefas mais complexas. É bem isso, muito legal, Celina, é isso mesmo. A André dizendo, ninguém quer ficar reprovado, né? A Lourdes Galvão, eu gosto muito do estudo, você me vê em tudo. É verdade, a Lourdes está sempre presente, viu? Agradeço o apoio aí, viu, Lourdes? A Lourdes vai nas lives que a gente convida, não só ela, né? Muitos de vocês. A gente percebe aí um interesse muito grande pela doutrina, né? Muito legal. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Bom, aí ela vai começar alguns conselhos ali, né? Para o André Luiz, a gente pode assim dizer. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: é justamente nesse sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Começaram os conselhos. Olha que importante. Ele vai, pessoal, como nós dissemos, trabalhar observando. O trabalho dele não vai ser colocar a mão na massa, a princípio, né? O trabalho dele seria observar, só ver como as coisas funcionam. Qual que é a primeira coisa que ela diz a ele? Abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade, ou seja, não ficar vendo apenas como curiosidade, achar bonito, achar interessante, porque nós vamos ver o que ela vai dizer a seguir. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. Olha que interessante. Porque ela está dizendo a ele, ela sabe que ele é um espírito inteligente, que foi médico na Terra, capacidade de observação, né? Mas ela começa humildemente a dizer a ele, né, para ele não ficar preso apenas à curiosidade, para ele começar a perceber as oportunidades que vão surgir, para ele realizar algo de mais concreto, que aquilo que ele observasse poderia ser útil de alguma forma, né? Não ficasse apenas na análise das coisas. Mas ela vai continuar dizendo: a curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes, né? Se ficasse apenas na curiosidade. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveito para ninguém. Ou seja, então depende
da condição que ele vai observar o trabalho que ele vai realizar. Porque se ele observar, amigos, apenas na curiosidade de achar bonito, achar interessante, e a partir dali não resolver nada, não mudar nada, não aplicar nada daquilo, não ajudar a melhorar nada, de que adianta, né? Ele seria uma observação nula, neutra. Então ela continua dizendo: Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Olha que legal. Gente, é muito interessante isso. O trabalho dele era para observar, mas na condição de uma mãe que ama o filho, né? Um filho do coração, não é filho dela. Mas ela, como mãe, como se fosse sua mãe, ela diz, olha que interessante, não se limite a observar. Quer dizer, mesmo que você, André, é como se ela dissesse, mesmo que você foi chamado para observar, não fique apenas nisso. Em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo do serviço nos demais ministérios. Olha que legal, amigos. São coisas pequenas, mas que marcam, né? Ele foi convidado para observar 6 ministérios, certo? 6 não, melhor, 5. Porque o União Divina ele não teria autorização, que é um ministério muito mais, né, elevado, né, que busca outras finalidades. Mas ele teve autorização para observar 5 ministérios. Então ela está dizendo, não fique preso apenas à observação. Aí ela diz mais. Se surgir um trabalho, ela quer dizer, ali no Ministério da Regeneração, não fica preocupado que você tem que observar os outros. Primeiro, faz o que você pode ali na regeneração. É como se ela dissesse a ele, fique o tempo que for necessário para que você não só observe, mas para que você também ofereça da tua colaboração. Isso é conselho de uma mãe que ama realmente, porque o ministro não pediu isso a ele, mas é um conselho de espírito sábio, que diz a ele para não ficar preso apenas à observação e nem ficar preocupado com tipo assim, eu preciso ir logo porque eu tenho que ver os outros ministérios. Olha, vou ler de novo, ela diz, surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, quer dizer, surgiu um trabalho, não se preocupe em alcançar o espetáculo do serviço nos demais ministérios. Não fica preocupado de ver mais coisa nos outros, se ali na regeneração, que é o primeiro que ele vai observar, ele está vendo a oportunidade de ser útil. Agarre as oportunidades de ser útil ali mesmo. Com o tempo, depois vá ver os outros, né? É muito legal isso. Aí diz ainda, aprenda a construir o seu círculo de simpatias. E não ouvide, quer dizer, não esqueça que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Olha que mulher sábia. É muito sério isso, porque ela está dizendo que antes de observar, ele deveria ter o espírito de serviço. Porque enquanto ele trabalha, ele está observando. Ela dá a entender para ele assim, André, você vai lá para fazer alguma coisa, não é só para observar, não. É como se ela dissesse isso a ele. Agarre o trabalho na hora que ele apareça. E assim você também está observando. Porque ele pode, né, realizar uma tarefa de auxílio ali e ao mesmo tempo observar como as coisas acontecem, não é? Então ela está dizendo que pesquisar atividades alheias, quer dizer, observar o trabalho dos outros, sem o próprio testemunho no bem, quer dizer, sem colaborar com aqueles que você observa,
pode ser criminoso o atrevimento. É muito sério isso, né? A mulher não é fraca, não. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Querida amiga Rocha Forte, está dizendo aqui, boa noite, Sociedade Espírita Irmã Lavínia, Belo Horizonte, em Minas. Passando aqui para deixar um grande abraço a esse querido mestre Paulo, paz e luz para todos. Um abraço, Rocha. Apareça sempre que possível, saudade de você. Trabalhadora, né, da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, já tivemos a oportunidade de fazer uma live nessa casa espírita aí, muito legal. Muito obrigado pela presença, pelo carinho. A Celina está dizendo, nosso lar foi escrito por André Luiz bem depois do livro dos Espíritos, né, e dos Médios. Se estiver enganada, me corrige. Foi sim. Tá certo, Celina. Já que a Celina comentou, vamos só recordar, né? O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, tá? Que marcou o surgimento da doutrina espírita, né? Livro dos Médios, 1861, se eu não estiver com a memória fraca. E o livro Nosso Lar, Celina, 1944, bem depois, né? Então já tinham as obras básicas e André Luiz vem trazendo as chamadas obras subsidiárias, né, ou complementares, que vem dar um desdobramento, né, para tudo aquilo que foi apresentado nas obras básicas. Tá legal, pessoal? A Verbena Tavares aqui também dizendo assim, por que no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec nenhum dos espíritos que deram comunicação falaram de nenhuma colônia, ao contrário, falaram que não existe lugar circunscrito no mundo dos espíritos. Até mesmo nas outras obras de Kardec também falam que não existem esses lugares. O Verbena e pessoal, eu sei que existe aí uma polêmica, né? O que a Verbena está dizendo, amigos, já vi muitos comentários nesse sentido, né? Eu vou externar aqui a minha opinião, tá, Verbena? Assim como você faz a sua colocação, eu vejo que alguns espíritas, né, ficam mais presos à obra de Kardec e têm um certo, vamos dizer assim, não aceitam, né, muito bem as obras complementares ou subsidiárias, né, como as obras de André Luiz, Emmanuel. Eu sei que tem alguns espíritos que preferem ficar só com Kardec, que é um direito, né? Ninguém é obrigado a seguir nada, mas no livro dos Espíritos, Verbena, no meu entender, Kardec mostrou ali, vamos dizer assim, bem sucintamente, né? Não dava, imagine, André Luiz e quantos livros de Chico, o desdobramento da teoria, da filosofia de Kardec exigiu muitas obras, então Kardec não iria esmiuçar o assunto. Então, eu entendo, Verbena, que na obra de Kardec não tem esses detalhes, porque teria momento propício para isso, né? Os espíritos disseram a Kardec que ele voltaria para completar a obra não estava acabada. Mas Kardec, se me perdoe, mas ele comenta que no Livro dos Espíritos, ele comenta de forma, se eu não me engano a palavra que ele usa, era tipo de acampamentos que ele disse. Os espíritos se reúnem no mundo espiritual em formas de acampamentos que poderiam muito bem dar a entender essas colônias espirituais, tá? Então, Verbena, na minha opinião, faz muito sentido as obras de Chico, de Valdo, Ivone, essas obras complementares, né? Através de André Luiz, Emmanuel. Eu tenho tranquilidade para aceitar essas obras, mas respeito a opinião, porventura sua e de outros, né, que não consigam aceitar dessa forma, tá bom? Mas obrigado aí pela tua participação. Tudo bem por enquanto? Vamos seguir mais um pouquinho então? Deixa-me ver aqui onde eu parei. Bom, ela ainda estava dando as orientações para André Luiz, né?
muitos fracassos, está dizendo a dona Laura ainda, muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Olha que interessante, não é bem isso? Muitas vezes nós vemos isso. Pessoas que dão palpite, acho que isso está bom, isso não está, por que vocês não fazem diferente? Então, palpite tem demais, né? Mas poucos querem colocar a mão na massa para ajudar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos, né? Quer dizer, se o espírito pretende, né, como André Luiz, uma tarefa melhor, um trabalho novo, ele só vai ter esse direito a partir do trabalho digno que ele realize, né? Então ele vai merecer direitos novos a partir daquilo que ele realizou. É como o Evangelho diz, quem é fiel no pouco, muito lhe será confiado. É preciso realizar aquilo, né, que somos incumbidos para que mereçamos coisa maior. O ministério da regeneração está repleto de lutas pesadas, vejam bem. Nós sabemos que o ministério da regeneração, como estudamos, é aquele que acolhe espíritos recém-vindos da dimensão umbralina, espíritos muito necessitados, aquelas dificuldades para a recuperação, para a harmonização desses espíritos. Eles chegam trazendo, né, deformidades, doenças que arrastam na mente, né? O corpo espiritual bastante deformado, espíritos rebeldes, nervosos, chegam ali primeiro no Ministério da Regeneração. Então ela está dizendo, olha, lá tem lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Olha que legal. Porque ele vai chegar no ministério de trabalho pesado, né? O trabalho ali não é simples, mas é trabalho comum, né? Que exige mão de obra mais simples. Limpeza, aquele atendimento mais rápido de uma enfermagem, né? Mais rápida, mais básica. Então ela diz a ele, não se sinta humilhado por atender tarefas humildes, ou seja, não chegue lá querendo ser um médico, né, como ele já tinha aprendido. Realize trabalhos pequenos que apareçam, seja útil de qualquer forma, né? Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, referindo-nos à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Olha, amigos, que exemplo que essa mulher dá para ele. Precisa falar mais alguma coisa, né? Ela diz, como ela está dizendo, né? Se você acha que vai ser humilde fazer uma tarefa pequena, recorde-se de Jesus. Gente, quando nós paramos para pensar que Jesus, o governador espiritual do planeta, dá para a gente imaginar o que? Vocês já pararam para pensar? Jesus, quando veio até nós, ele era e é ainda, né, o responsável espiritual pelo planeta Terra. Está na sua responsabilidade conduzir a humanidade terrestre à busca da sua elevação espiritual. É uma tarefa gigantesca. Olha a grandiosidade da tarefa de Jesus. E ele vem até nós e faz o quê, amigos? Ele foi trabalhar com o pai na carpintaria. Olha que serviço humilde. Porque ele queria dar exemplos de humildade, de que o trabalho é digno em qualquer situação. Às vezes a gente fica escolhendo trabalho. Lembremos de Jesus. Ele poderia querer os maiores postos da terra, mas não. Ele escolheu pescadores para ser os discípulos. Ele trabalhou com o pai na carpintaria antes de iniciar a missão pública. Isso é exemplo da maior humildade. Nasceu na manjedoura. Não precisa falar mais nada, né? O ministro Clarencio autorizou-o
gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. Olha que legal. Foi convidado para observar, mas nada te impede, André, de colocar a mão na massa, de ajudar a hora que você perceber ali o trabalho que apareça, né? É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Ou seja, como André Luiz era médico, ele poderia pedir, né, para atuar como médico. Era o que passou na cabeça dele a princípio, né? Então, o que ela está dizendo? Pode ser que esse trabalho como médico lhe seja recusado, como foi recusado. Quando ele chega com Clarence para conversar, ele levava na mente o desejo de ser médico na colônia. Mas é o que ela disse aqui. Quando a gente pede determinado gênero de tarefa, que às vezes não estamos preparados para ele, pode ser que tenhamos a recusa, não nos aceite nessa tarefa. Mas aí ela diz, mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Ou seja, ser médico ele não poderia ainda, né? Mas outro trabalho de boa vontade, qualquer trabalho seria de muito bom grado, todos aceitariam. Então ela quer dizer a ele para não exigir, não escolher, né, o que fosse oferecido, que ele aceitasse de bom grado e aproveitasse. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. A Conchita Bush está dizendo, é na simplicidade que conseguimos alcançar nossos objetivos, ajudar o próximo. Pois é, né? É bem isso, gente, a simplicidade em tudo, né? Conchita está dizendo, é verdade. A simplicidade em tudo é uma ótima opção. Bruna pedindo preces, né? A saúde. Coloca um copinho com água, Bruna, ao final a gente faz a nossa vibração, né? Quem sabe um bom amigo espiritual possa te amparar nessas horas. A Thaís Del Rey dizendo, nos ensina a humildade, o amor verdadeiro, né? Servir o bem, muito legal, é isso mesmo. E a DJ também dizendo, ninguém vai se recusar de aceitar o concurso dos espíritos de boa vontade, que amam o trabalho pelo prazer de servir, que é justamente isso que acabamos de ler, muito legal. O que mais aqui? A Silvia Guerra está dizendo aqui, entendo que as obras que vieram depois de Kardec seriam como as obras de Kardec quanto aos ensinos de Jesus. Cada uma veio a seu tempo, uma preparando o terreno para a semeadura da outra. Pois é, Silvia, eu também concordo, acho bem isso, né? A gente respeita, tem irmãos que eu sei que não aceitaram muito bem as obras subsidiárias, né? Mas a gente percebe o quanto essas obras contribuíram aí, né, para o maior aprofundamento daquilo que está nas obras básicas. Lógico que Kardec traz a essência, a base, né? É necessário conhecer Kardec. Mas as obras subsidiárias contribuem muito, né? O Ailton está dizendo, por que há muitas moradas na casa de meu pai? Não basta? Legal, né? O que mais aqui? Regina Souza conosco também, boa noite. Simone Menezes e tantos amigos. Vamos avançando mais um pouquinho então. A Mari Batista dizendo que vai ver mais tarde, né, Mari? É isso aí, legal. Fica à vontade. É bom que ficam gravados, né? A Bruna também está dizendo aqui, as obras de André têm tão ricos detalhes de ciência com a espiritualidade. Acho linda a forma como ele descreve os detalhes dos fenômenos. Pois é, né? Eu sou fã de André Luiz também, admiro muito, né, essa coleção. A gente aprende tanto com isso.
A Maria Helena Butião também dizendo a mesma coisa, que gosta muito das obras, né? A Tereza Miliarte dizendo que chegou agora, estava numa palestra, que legal. Depois assiste na íntegra. Um abraço, viu, Tereza? Que bom, né? Bom comparecer à Casa Espírita, né? O pessoal está dizendo que está travando, pessoal. Aqui para mim não tem aparecido problema, viu? Deixa eu ver como é que está aqui, ó. Então, aqui para mim, aparentemente tudo normal, pessoal. Vamos tentar avançar mais aqui um pouquinho. Aí o André Luiz vai dizer, né? Depois de todos esses conselhos que ela deu a ele, né? Oi, Elisa, tudo bem? Bem-vinda, viu? Pessoal, eu percebi sim agora uma travada aqui, eu até parei para esperar, viu? Realmente. Eu não sei o que aconteceu, porque para mim aqui tá normal, mas eu percebi travando agora também. No Insta parece que tá melhor, né? Hoje o que tá travando aqui é o Face. Se alguém quiser migrar para o meu Insta, tá? Que é paulo com 2 os, Sampaio. Mas vamos tentar seguir aqui. O Ailton está dizendo que em São Paulo também está travando. Tem vários comentários aí que o Face está travando. É difícil, né, pessoal? Vamos ver se agora melhorou um pouco, né? Porque para mim deu uma parada também e voltou. Aí o André Luiz diz então, meus olhos estavam úmidos, aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo, bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Ele reconhecendo ali, né, o carinho daquela que estava na condição de sua mãe naquela hora. Semelhante conselho calava-me no fundo da alma, e como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. Olha que legal isso, né? Então ele reconhece o carinho ali da dona Laura, né, que ficou ali na posição de mãe, mãezinha querida, dando todas as orientações para ele. O Edson Fukuta está aqui no Insta dizendo que o Insta está melhor. Hoje o Insta parece que não apresentou, né, problema. Tem hora que é um, tem hora que é outro, isso que é complicado. Você vê no mesmo... É que eu uso 2 equipamentos, né? Parece que tem dia que um está diferente do outro. Aí ela está falando aqui sobre a ciência de recomeçar, que é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. Por que, amigos, é tão importante isso, né? Ciência do recomeçar. O André Luiz, veja bem, ele era médico, né? Então ali é como se ele recomeçasse. Teria que reaprender o trabalho para se habilitar novamente a ser um médico espiritual, né? Então ele precisaria recomeçar. E se a gente parar para pensar, quanto que nós recomeçamos com as reencarnações, não é? A reencarnação é um recomeço. Todas as vezes que voltamos à matéria, recomeçamos tudo de novo. Temos que aprender a ler, a escrever, a falar, não é? Então a andar. Então é um recomeço sempre. Então por isso que ela está dizendo, a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Olha que legal, né? Poucos compreendem a ciência do recomeçar. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana, como tecelão rústico e pobre. Olha que legal, né? Ela está lembrando Paulo de Tarso, foi um grande exemplo de recomeço. Porque o Paulo, né, enquanto ele era o Saulo de Tarso,
ele era um rabino inteligente, famoso, reconhecido, né? Mas depois que ele se torna, né, o discípulo de Jesus, o divulgador da doutrina do Cristo, né, da doutrina cristã, ele vai ter que recomeçar, porque ele era uma pessoa boa de oratória, por exemplo. Mas quando ele vai falar da mensagem de Jesus no início, ele não tinha habilidade ainda. Então ele precisou recomeçar também, reaprender. Por isso esse recomeçar é sempre útil, né, na nossa vida. Quantas vezes, amigos, nós temos que recomeçar, não é? Quantas vezes a gente precisa reaprender determinadas coisas, de repente um trabalho que você deixa para recomeçar outro, aprender novas coisas, recomeçar, por exemplo, um relacionamento. São vários recomeços. E a gente não deve se sentir humilhado por ter que recomeçar. Como ela está dizendo aqui, recomeçar é uma bênção muitas vezes, né? O Edson está dizendo que é fã número 1 da Dona Laura, é verdade, né? Ô Edson, muito feliz com a tua presença hoje também, viu? Muito bom. A Rose está dizendo que aqui no Insta também estava travando, só que ela entrou e saiu novamente, parece que melhorou, né? Bom, mas nós estamos quase no final, deixa eu ver aqui se tem, parece que tem alguns comentários. A Bruna Souza está dizendo, Paulo, se possível, conta melhor sobre a mudança dos estudos da quarta. Sei que você já esclareceu, as obras de Emmanuel vai ser dada uma pausa. Ah, legal. Ô Bruna, só vou pedir para você aguardar um pouquinho, deixa a gente concluir o estudo, no final eu pretendia falar sim. A gente vai conversar sobre o estudo da quarta, né? Porque tem muitos aqui que estudam também conosco na quarta. Então, Bruna, se você puder, aguarda um minutinho que a gente concluindo aqui, nós vamos falar desse estudo sim, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. A Sandra Henneman está dizendo, estamos sempre recomeçando em nossas vidas. Pois é, a gente precisa reconhecer isso, né? Muitas vezes são recomeços. A Bruna está dizendo também, no livro Missionários, ele fala de forma fabulosa sobre a glândula pineal. As energias dela são emanadas e sua função do trabalho mediúnico. Pois é, né? Só lembrando alguns dos detalhes, né, Bruna? Quanto que André Luiz nos esclarece sobre tantas coisas, né, amigos? Cada livro dessa série de André Luiz, ele entra em um assunto diferente. São muitas e muitas orientações, né? A Loiva explicando aqui, né? Uma quarta cada um. É bem isso mesmo, mas a gente vai reforçar. Deixa eu ver o que é mais aqui. O senhor Antônio Sampaio, um abraço, senhor Antônio. Dizendo aqui, reconhecer isso, boa noite, desculpe o atraso que eu tive, problema de energia. Ah, legal, e mesmo assim compareceu, né, senhor Antônio? Muito bom, muito bem-vindo sempre. A Conceição Dias dizendo que ama, né, a história de Paulo Estevão. Pois é, o livro maravilhoso, né, pessoal? Quem não leu, leia, viu? Que é uma obra fantástica mesmo. Paulo Estevão, na obra de Emmanuel, dos romances históricos, né? Muito legal. Vamos avançando aqui, então, para a gente concluir. Não pude mais, tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou, muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Olha que legal, o que ela está dizendo para ele? Ela está dizendo a ele que provavelmente eles não estão se vendo pela primeira vez. É isso que ela está dizendo. Muito provavelmente já conviveram antes em outras existências, né, corporais, em outras reencarnações. Então, às vezes, a gente tem um contato com alguns espíritos, depois passa um tempo e volta a revê-los, né? Então, ela está dizendo aqui que não estava junto por casualidade. Ela coloca, né? Mas entrelaçados pela teia de amizade secular, amizade que já começou lá atrás.
brevemente voltarei ao círculo da carne, ou seja, Dona Laura estava prestes a reencarnar na Terra. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes de minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. O Ed está dizendo aqui, em Miguelópolis choveu muito. Eu e o senhor Antônio ficamos sem net. Depende do lugar, é complicado, né? Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive impressão de conhecer minha interlocutora. Olha o André Luiz dizendo que naquela hora parece que ele, como se buscasse na memória do passado e de repente, como intuitivamente percebesse que já a conhecia de outras eras, né? Embora tentasse debalde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quer dizer, ele não se lembrava de ter convivido com ela, mas é como se um sentimento aflorasse ali, né? A partir do que ela disse, de que muito provavelmente eles já se conhecessem de um passado mais distante. Quis beijá-la muitas vezes com o enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe pelo bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Ela termina com mais uma liçãozinha tão bela, né? Porque o rapaz, né, o Rafael, chegou para levá-lo e ela diz: vá pensando em Jesus. Olha, amigos, pode parecer uma coisa simples isso, mas como é importante. Por que a gente, ao sair de casa para o trabalho, para realizar alguma tarefa, para qualquer coisa que seja, saiamos de casa pensando em Jesus? Não é piegas isso. Amigos, isso é conselho sábio. Porque se nós vamos pensando em Jesus, é como se a gente estivesse pedindo a Ele a sua bênção, a sua inspiração, a sua proteção, para que nos instantes difíceis da vida a gente se perguntasse o que faria Jesus nessa hora. Nós precisamos trazer Jesus para a nossa vida. Isso não é piegas, isso não é ser místico, isso é querer mudar de vida verdadeiramente. Nós já cansamos de errar, amigos, tenho certeza disso. Nós já queremos uma vida mais digna, mais nobre, mais elevada. É preciso pensar mais em Jesus. E ela diz: trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Quando a gente trabalha pensando no outro, não o nosso próprio bem, é aí que nós vamos encontrar, né? Então são exemplos, são conselhos, amigos, que não foram só para André Luiz, né? São conselhos para todos nós, realmente, né? A Arnilda Klettenberg está aqui também, deixando seu boa noite. Bem-vinda, viu? Eu quero então explicar aqui, amigos, deixa eu ver aqui o Henrique também dizendo, assim como muitos disseram, aquele buraco no nosso peito que não se preenche por nada, só é preenchido pela caridade. Quando você se enche de Jesus, seu peito transborda e você preenche seu vazio. Olha o Henrique, que bonito, hein, Henrique? Muito bom, falou inspirado aí, hein? Que bonito, né? Se a gente tiver realmente esse sentimento de compaixão, de amor ao próximo, né? A gente não vai ter vazio, não, né? Nós vamos ter muito amor no coração, muita compaixão. Por isso que o Espiritismo coloca fora da caridade, mas não é caridade mecânica, amigos. É caridade amorosa, né? Caridade que quer realmente ver o bem do outro. A Celina está dizendo, nada é por acaso, conhecer você, Paulo, para direcionar meu caminhar. Puxa, obrigado, viu? Fico muito feliz com o seu carinho, com as suas palavras. Mas eu diria, né, nós todos, eu repito com você, viu, Celina?
Nada é por acaso. A gente conhecer, né? Emmanuel, André Luiz, Chico, esses expoentes, né? A gente, como disse aqui, só um papagaio espírita, né? Repetindo tudo que a gente aprende. Mas muito obrigado pelo seu carinho de todos, viu? A Sandra dizendo, eu sempre quando saio peço proteção de Jesus. Que legal, né? Isso é tão importante, pode parecer uma bobeira, uma besteira, né? A Bruna Souza está dizendo, confesso que eu tenho uma dificuldade de mudanças, meus processos de adaptações são bem lentos. Recomeçar é maravilhoso para sairmos da inércia e construir novos caminhos e novos aprendizados. Que legal. Muito bom, Bruna. É isso aí mesmo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui recente. A DJ, amigo, você é maravilhoso nos estudos, fala de uma maneira que dá para entender e aprender. Obrigado, DJ. Vocês que são muito generosas, né? A Helena dizendo obrigado por esse momento especial para estudo, é maravilhoso. Que legal, fico muito feliz. Pessoal, então, comentando, né, do estudo de quarta, para aqueles que estudam conosco também na quarta, e aqueles que não conhecem, fica também aqui o convite. Nas quartas-feiras, pessoal, nós fazemos um estudo às 20 horas, também pelo Face e pelo Instagram. Só que na quarta, o Face que eu transmito é da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, é o nome da página. Quem quiser seguir a página, né, vai encontrar esse estudo todas as quartas às 20 horas. Apesar que eu compartilho também na minha página do Face, mas a transmissão original é da página Espiritismo Brasil. Então, com essa, eu tive uma ideia aí, né, uma inspiração, posso dizer, de estudar o Evangelho da Bíblia, né? Porque a gente não vê muitos estudos do Evangelho da Bíblia. Tem gente que eu acho que nem conhece o Evangelho, né, da Bíblia. Então, eu tive a ideia de estudar o Evangelho de Mateus, um deles, né? São 4 evangelistas. Escolhi Mateus, acho um evangelho bastante completo, né? Cada um tem as suas particularidades. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar numa quarta o Evangelho, na outra quarta aquelas obras de Emmanuel que estávamos estudando, coleção Fonte Viva. Então assim a gente vai, uma semana de Evangelho, uma semana de Emmanuel, todas as quartas-feiras às 20 horas. Nesta próxima quarta, então, fica o convite para começarmos com o Evangelho de Mateus, tá? Que é bastante interessante, a gente vai ler devagarzinho, versículo por versículo, eu não vou ter pressa, tá? Então a gente vai pegar um versículo, cada versículo às vezes tem muito para pensar, tá bom? Então é um estudo assim, tentar fazer minucioso, lógico, sem muito aprofundamento, dentro da minha capacidade, né, que é limitada, mas vamos tentar estudar, tá bom? Então a gente vai fazer uma troca aí, por isso que é bom, né? Quem conhece também ajuda aí para a gente trocar ideias. Nesta quarta, então, começamos com o Evangelho. Na outra quarta, Emmanuel. E assim nós vamos, tá bom? Fica o convite para todos. Quem não conhece o estudo, quiser participar também, tá legal? Muito bom. Agradeço muito aqui as mensagens, sempre muito fraternas, muito carinho de vocês. Muito obrigado pela perseverança de ficar aqui até com essas travadas da internet, né? O pessoal aqui, quantas pessoas aqui online, eu fiquei admirado mesmo, cada vez mais gente aqui conosco. Muito obrigado a todos, mas convido vocês para a nossa oração final. Quem quiser continuar mais um pouquinho, tá bom? Para a gente fazer essa oração e pedirmos auxílio para todos nós, né? E por aqueles que também sabemos que precisam. A Isabel Rubatino vai dizendo aqui que vai assistir na quinta, né? Porque na quarta ela tem a live do irmão, que é excelente, né? Deixo aqui também a divulgação, pessoal, para quem não conhece, né? Tem uma live muito boa que eu também estou sendo convidado a participar às vezes agora, lá do Grupo Sheila, né, Isabel? Grupo Sheila de Belo Horizonte, né? Grupo Sheila é pelo YouTube, tá? YouTube do Grupo Sheila.
o irmão da Isabel Rubatino, que é o Antônio Rubatino, ele sempre leva convidados, 3 convidados sempre, e assuntos muito interessantes. Esse estudo acontece todas as quartas às 21 horas. Daria, né, para a gente fazer o estudo aqui, e aqueles que quiserem depois migrar para a live do Antônio Rubatino lá, que é muito legal. Conheçam o canal, que é muito bom. Já participei uma vez com eles, recebi outro convite. Então é outra oportunidade aí de estudo muito boa também. Tá legal? Muito obrigado aí pelas mensagens tão fraternas de todos, viu? E convido vocês então para a nossa oração final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja, porque é teu todo o reino, o poder e a glória por todo sempre. Obrigado, Pai, de infinito amor e misericórdia, por tanto que nos concedes em nossa vida. Obrigado, Pai, pelo Mestre Jesus, esse teu Filho amado, que nos ofereceste como modelo e guia para nos conduzir ao teu reino de amor. Abençoe, Pai, a nossa vida, para que nós possamos desapegar de tudo aquilo que nos prende à materialidade da vida, para que nós possamos nos sentir, enfim, espíritos imortais que somos, para que nós possamos reconhecer no Evangelho o roteiro luminoso para a nossa felicidade. Dai-nos força, Senhor, e sabedoria para vivermos o Evangelho em nossa vida e assim encontrarmos a paz e a verdadeira felicidade. Abençoa, Senhor, esses lares que passam por provações e expiações mais duras. Abençoe a todos esses que pedem auxílio, que clamam por socorro, por todos aqueles que ainda hoje desconhecem a mensagem de amor e ainda estão presos ao mal. Piedade por esses irmãos que um dia também encontrarão o caminho do teu reino de amor. Obrigado, Pai, por mais esta noite de bênçãos, de luz, de aprendizado, que vai nos fortalecendo, nos iluminando, nos consolando para novas oportunidades, para novos tempos, para o nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Muita paz a todos, amigos e amigas queridos. Deus abençoe-nos a todos. Que possamos sentir cada vez mais essa luz que vem do alto, esse amor de Deus e de Jesus que nos envolvem sempre. Façamos esforços, amigos, para vivermos o Evangelho. Não importam as posições, as classes sociais, os poderes, as glórias do mundo, nada disso importa. O que importa é quanto amor a gente vai desenvolvendo em nosso coração. Enquanto a gente transforma o conhecimento em luz para a alma, enquanto esses conhecimentos vão sendo luz para guiar os nossos caminhos. Desejo a todos muita paz, muitas reflexões que nós vamos fazendo aqui para que a nossa vida siga pelos roteiros de luz do Evangelho. Muita paz a todos, muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens tão fraternas.
Até o nosso próximo encontro. Aqueles que quiserem, então, quarta-feira agora, Evangelho de Mateus. Vamos ver como é que será essa experiência. Eu estou ansioso achando que vai ser bom, porque a gente vai conhecer um pouco mais do Evangelho, né? Original da Bíblia. Sempre nos ensina muito. Então, até quarta ou até na próxima segunda, para aqueles que não puderem na quarta, né? Por algum motivo ou por outro. Até o nosso próximo encontro, então. Muita paz, um abraço fraterno. Deus abençoe a todos. Obrigado, Maria Luísa, e a todos vocês. Quantas mensagens tão carinhosas que eu leio aqui com muito carinho ao final. Muito obrigado, amigos. Até a próxima.